professora já vão fazer 27 anos, né? E essa palestra, ela surgiu por conta da procura de vários pais que todos os anos vêm nas reuniões, às vezes um pouco tardiamente, conversar com a gente sobre dificuldades que os pais têm de colocar limites, algumas coisas que acontecem em casa que eles têm dificuldade de lidar, né? Eu gosto muito do Sandro Klinge, é nele que eu baseei a minha palestra de hoje. Ele é um psicólogo clínico e ele tem esse olhar voltado não só para a educação, como também esse olhar psicológico, né, para formar pessoas equilibradas. Esse livro aqui tem até na nossa biblioteca, chama Help Me Eduque. E eu também utilizei alguns dados da Sociedade Brasileira de Pediatria para estar embasando essa palestra dessa noite. O Rossandro, ele começa falando que os pais amam seus filhos, têm boa vontade, mas às vezes por falta de orientação, de informação, acabam criando filhos fragilizados, desequilibrados, interesseiros e egoístas também, né? E aí, para a gente começar a nossa conversa dessa noite, vamos começar com essas duas perguntas aqui. Você acha que seu filho está preparado para enfrentar o mundo? Como está sendo a sua contribuição como pai e mãe para que isso aconteça? Ali eu foquei mais pai e mãe, porque essa palestra ela surgiu nas escolas. Mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo que não é só pai e mãe que participa da educação das crianças e dos adolescentes, né? Os avós, os tios. Então é sempre bom a gente conhecer um pouquinho mais para a gente poder auxiliar, conduzir nessa caminhada, nessa jornada deles, né? E também eu gostaria de levá-los a uma reflexão. Por isso que eu vou estar lembrando agora no comecinho da palestra sobre a parábola dos talentos. Todo mundo conhece? Eu vou falar bem rapidamente dessa parábola, só para a gente dar uma resgatada, né? Jesus nos conta essa parábola dizendo que um homem saiu em viagem, né? E como essa viagem era longa, ele deixou o seu tesouro, né, os seus talentos, o seu dinheiro, para os seus servos tomarem conta. Para o primeiro, ele entregou 5 talentos, para o segundo, ele entregou 2 talentos e para o terceiro, ele entregou 1 talento. O que recebeu 5, ele foi lá, negociou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 também foi, negociou e ganhou mais 2. E aquele que recebeu 1 talento, fez um buraco na terra e enterrou aquele talento. Quando esse senhor volta dessa viagem, ele chama os seus servos para prestarem conta do dinheiro que ficou com eles, né? O que recebeu 5 talentos, ele entrega os 5 e olha, eu negociei e ganhei mais esse 5. E ele é chamado de servo bom e fiel. O que recebeu 2 talentos, a mesma coisa. Devolveu os 2 talentos e entregou mais 2. Também é chamado de servo bom e fiel. E aquele que havia enterrado o talento, ele restitui o talento e fala: tive medo, enterrei embaixo da terra, e devolve, restitui aquele talento àquele senhor. E ele é chamado de servo mau e preguiçoso. Eu gostaria que vocês ficassem com essa informação dessa parábola e lá no final a gente faz o fechamento, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos às pesquisas que o Klinge fez. Ele diz que as crianças e os adolescentes estão ficando muito egoístas, né? Prepare seu filho para lidar com o mundo e não para o mundo suportar o seu filho. Então, ele diz que esse problema do egoísmo está muito em evidência atualmente, né? E a gente vê assim, uma grande dificuldade por conta da dificuldade que os pais têm de colocarem limites. Os filhos que não aprendem a viver dentro de regras bem definidas pela sociedade e
vivem em total desobediência a essas regras, eles acabam se tornando vulneráveis e incapazes de lidar com os desafios do mundo, né? E a gente percebe assim que um ponto que precisa ser bem esclarecido é em relação à disciplina, né? Os pais são agentes disciplinadores e às vezes a gente confunde disciplina com autoritarismo e deixa de ter essa autoridade que é muito necessária para os pais, né? Então vamos lá, ó. Autoridade significa ter liderança, conhecimento, principalmente uma organização hierárquica, né? Quem fica lá no topo tem a função de organizar toda a família para um bem maior. Agora, o autoritarismo é uma imposição à força. E muitas vezes, quando existe uma oposição, as pessoas agem com violência. Bom, a criança ela precisa de ter autoridade, porque ela vai aprendendo a se autodisciplinar, a se autorregular, e ela vai aprendendo a construir uma capacidade emocional de suportar derrotas, críticas, né? Sem sofrer abalos significativos. Então, os pais no consultório do Klinge começaram a pensar assim, então o que aconteceu? Porque meus pais acertaram comigo, né? E eu estou errando com os meus filhos. E para poder explicar isso, o Klinge volta lá atrás nos anos 60, nos anos 70, para tentar verificar o que aconteceu, o que houve de mudança então na educação das crianças dessa época e das crianças de hoje. Então a gente vê que existem alguns pontos que a gente pode estar elencando aí. As famílias tinham uma autoridade, os pais tinham autoridade, tinham limites, as regras eram bem definidas, existia pouca influência externa e também eram poucos os recursos financeiros, né? Não é como hoje. Então ele começa a analisar que as famílias daquela época eram famílias clássicas, né? Normalmente o pai, né, ele era o provedor, a mãe ficava em casa cuidando da família, um dos dois tinha ali uma autoridade maior com seus filhos, eram famílias de longa duração. Mesmo aquelas famílias onde não houvesse amor, a mulher era educada a ficar no casamento, até porque a vida era muito difícil para a mulher que saísse do casamento, né? O que a gente percebe? Que o que existia na relação de pais e filhos aí era respeito, independente da situação financeira, né? Existia uma harmonia de cuidar uns dos outros e as interferências externas eram menores. Então, o Klinge ele não está querendo dizer que esse é o modelo de família que deve ser seguido, ou que esse é o modelo de educação que deve ser seguido, não é isso. Mas ele está tentando entender o que aconteceu de lá para cá, que a gente está tendo esse problema das crianças e dos adolescentes terem dificuldade de lidar com os desafios do mundo, né? Provavelmente, os filhos dessa época, aqueles principalmente que tinha um dos pais com autoritarismo, lembra? Que impunha a força, as regras, eles acharam melhor, quando eles formassem as suas famílias, ter um outro tipo de educação, diferente daquilo que eles receberam. E aí tem um equívoco grande, né? O de achar que tudo que acontecia naquela época era ruim. Então, a maioria foi ao outro extremo. O Klinge faz até uma brincadeira. É como se a gente estivesse dando banho no bebê, a água da banheira fica suja, aí a gente joga água e o bebê fora da bacia, né? A gente não vê o que está dando certo, o que era produtivo nesse tipo de família. Então, foi-se um outro extremo onde a educação era menos rígida. Outro fator também que contribuiu para que houvessem mudanças foi em relação às mulheres ganharem no mercado de trabalho, né? Elas começaram a melhorar a situação financeira das famílias, então começaram a contribuir mais, começou a sobrar um pouquinho mais de dinheiro, né? E também perceberam que elas podiam ter independência financeira
que não precisavam ficar em casamento sem amor, né, que poderiam partir para constituir outras famílias. E a gente percebe que esse outro tipo de família, ele vem tendo a criança como centro de tudo, né? A criança fica ali no centro de tudo e os adultos acabam vivendo em função dessa criança. Seja porque os pais se separaram, ou porque a mãe começou a trabalhar fora, ou até mesmo a carga excessiva de trabalho que a gente assumiu, né, hoje em dia, o que a gente percebe é que as pessoas começaram a recompensar essas crianças, esses adolescentes com materialidades. Então, já que eu não posso estar presente, então eu vou dar presente, né? Então, se premia muito essas crianças por conta dessa culpa por não estar tão presente com elas. Se a gente lembrar da nossa época, né, quem era filho nessa época aqui, a gente vai lembrar que a gente ganhava presente quando? Aniversário e Natal, não é? A gente não ganhava presente a toda hora, sem motivo nenhum, sem data. A gente só ganhava nesses momentos. A gente tinha aquela expectativa, vai chegar meu aniversário, né? Hoje as crianças quase não têm isso, né? Eles são premiados a qualquer momento. E aí, ó, o Klinge, ele coloca assim, que uma coisa que tem que ficar bem clara na educação dos jovens e também das crianças, é que o adulto é quem manda. Referência e modelo para a criança. Então, quem manda na família são os pais, certo? As crianças não têm maturidade de escolher o que é bom para elas. Quando eu dou poder para a criança, o adolescente, né, que não tem conhecimento, eu posso estar criando um déspota. Eu posso ficar refém dos meus filhos. Tudo que tiver um impacto grande na vida das crianças e dos adolescentes é decidido pelo adulto, não por eles. As questões de autonomia estão relacionadas àquilo que eles podem fazer sozinhos, né? Mas aquilo que tem um grande impacto são os pais que vão decidir. E aí eu vou colocar alguns exemplos que são a maioria das dúvidas que os pais nos procuram na escola para falar. Uma em relação à alimentação das crianças, né? Muitos pais nos procuram dizendo que as crianças se alimentam mal, que não comem frutas, não comem verduras e legumes. Alguns pais relatam que as crianças vivem de leite e bolacha recheada, outros de miojo, né? Ultimamente não, a última pessoa que conversou comigo disse que a criança só comia batata frita. Ela tinha que levar batata frita aonde ela fosse, porque a criança só comia aquilo, né? Então, quem sabe dessa alimentação saudável é o adulto. A criança não tem condição de avaliar o que acontece se ela só se alimentar daquilo que ela quer, certo? Os nutricionistas orientam nós, professores, para falarmos com os pais, que nenhuma criança morre de fome com comida em casa. Então, se ela não comeu, se ela não almoçou, ela não jantou, tampa o pratinho dela lá e avisa que quando ela tiver fome, ela vai se alimentar daquele pratinho. Se eu ofereço outro tipo de alimento, que às vezes é o que ela gosta e não é aquilo que é nutricional para ela, né, eu estou ensinando ela, né, que ela pode comer aquilo, que tudo bem, né, e estou deixando de ensinar para ela o que é uma alimentação saudável. Isso não significa que uma vez por semana não se possa combinar de fazer aquilo que a criança gosta. Isso não é uma camisa de força, né? Mas os outros dias, quem decide o que a criança come é o adulto. Outro ponto que os pais também reclamam bastante em relação à hora de dormir. As crianças, elas chegam com sono, não produzem bem na escola, porque não dormiram o suficiente, né? E aí a gente tem que entender que principalmente a criança, ela não pode acompanhar o horário de dormir do adulto. As crianças precisam dormir cedo para que elas fiquem descansadas, para que elas tenham concentração e energia para poder produzir na escola no dia seguinte. Então, quem decide a hora que a criança dorme é o adulto. E aí eu trago aí informações da Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz que 1 hora antes
da criança dormir, ela não deve ser estimulada com celular, com tablet, com computador, nem com televisão. É a hora de desligar e voltar calma, porque senão ela fica super excitada e vai ter dificuldade mesmo para dormir. Outra coisa também, principalmente com os pequenos, apesar que eu fiquei sabendo ultimamente que um adolescente de 14 anos ainda dorme com os pais, né? Dormir na cama do casal não é bom. É até aceitável quando a criança está doente, né? Que isso vai facilitar lá para o pai e para a mãe para dar medicação. Mas todo dia não, né? Isso é péssimo para o casal e para a criança também. E as crianças relatam que os pais estão dormindo no sofá, estão dormindo na cama deles e que são eles que dormem com a mãe, na maioria das vezes, no quarto do casal. Então nós precisamos fazê-los entender qual é o espaço deles, onde é o quarto deles, onde que eles precisam dormir, enfrentar seus medos. O Klinge, ele tem uma outra palestra que ele fala, né, a gente tinha medo de dormir sozinho, mas isso nos fortaleceu. A gente aprendeu, a gente tem que passar essa segurança para as crianças que nada de mal vai acontecer a elas, né? Ter esse enfrentamento de seus medos. Então a gente vê assim que essas questões em relação ao sono, em questão à alimentação, é o adulto que precisa direcionar, né? E aí surgiu outra pergunta também no consultório lá do Klinge, e se a gente começar a cobrar horário para dormir, que tem que comer, que nossos filhos não vão nos amar. E aí eu achei interessante porque eu também não conhecia essa informação que o Klinge traz, né? Ele diz assim que amor é uma escolha madura e adulta. Nós escolhemos amar os nossos filhos incondicionalmente, dependendo de como eles sejam. A criança, ela não tem recursos psicológicos para amar totalmente. Isso eu não sabia. Eu trabalho com criança faz bastante tempo. Só quando ela crescer é que ela vai ter esse sentimento pleno, vamos dizer assim. Ela precisa desenvolver 2 sentimentos em relação àquela pessoa para ela poder amar, que é o respeito e a admiração. Até coloquei, respeito e admiração para poder amar. Então não adianta a gente perguntar para os nossos filhos, você me ama? Né? Às vezes a gente segura e pergunta, você me ama? Né? Ofereça condições para que essa criança e esse adolescente tenha respeito e admiração, que o amor será consequência. E aí eu gostaria de abordar alguns equívocos na educação dos filhos, né? O Klinge, ele fala mais detalhado de cada um deles. Eu vou passar rapidamente para que a gente possa continuar a nossa conversa. O primeiro é em relação à superproteção, né? Nós achamos que superproteger é bom. E aí a gente tem um equívoco. Por quê? Vamos tomar como exemplo os anticorpos, né? Os anticorpos são aquelas proteínas que ficam na nossa corrente sanguínea, e quando a gente tem contato com um micróbio, uma bactéria, né, um vírus, eles agem, atacam, né? E o nosso corpo sai fortalecido. Se nós fôssemos colocados, quando crianças, dentro de uma bolha, né? Porque durante a nossa infância a gente recebe milhares de ataques. Mas vamos supor que a gente fosse colocado dentro de uma bolha e saísse na vida adulta. A gente poderia morrer com um simples vírus de gripe. É o que acontece com várias tribos indígenas, né? Isoladas, quando tem o contato com o vírus, metade da população morre, porque não criou essa resistência. Então nós precisamos criar esses anticorpos. E aí quando a gente fala do lado emocional, né, deles e nosso também, nós também precisamos criar anticorpos emocionais. E como que a gente cria anticorpo emocional, né? No contato com frustração, decepção e aprendendo a lidar com isso. Então, quando uma coisa não dá certo, quando não era bem aquilo que eu queria, né? Ou quando não vou ganhar o brinquedo agora, só no Natal, alguma coisa assim, eu vou aprendendo a me autodeterminar, me autorregular, conter essa ansiedade, né, para ir na frente e saber lidar com a situação. Agora, se eu tenho todos os desejos atendidos, eu não crio esses anticorpos emocionais. Outro equívoco que o Rossandro coloca é em relação a achar que TV, computador, celular podem ser babás das crianças, né?
o nosso repertório emocional e os nossos sentimentos também, ele vai ser construído nas relações com outras pessoas, né? O que a gente está percebendo acontecer ultimamente? Os pais chegam cansados em casa, né? Às vezes querem ver o seu programa de TV, ou tem outras coisas na casa ainda para fazer, e acabam oferecendo o celular, o tablet, né? O joguinho de computador para a criança, porque ela vai ficar quietinha, entretida, não dá trabalho, fica quietinha. Então eu ofereço isso, né? E aí a gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos supondo que esses recursos, eles podem educar as crianças. Principalmente se eu não souber o que ela está assistindo, o que ela está vendo, né? Se a gente não tiver essa noção dessa exposição. Na escola, nós estamos recebendo muitas crianças com problemas de comportamento e também problemas cognitivos relacionados a essa alta exposição, né? As crianças acabam, principalmente as crianças acabam tendo dificuldade de separar o mundo real do mundo virtual, né? E nós estamos tendo essa dificuldade. Então vamos lá, ó. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que até 2 anos de idade as crianças não devem ser apresentadas a recursos tecnológicos. E nós achamos até bonitinho, né? O bebezinho lá com o dedinho no celular. Então isso não é bom. A partir de 2 anos até 5 anos, 1 hora por dia. E a partir de 5 anos, 2 horas por dia com monitoramento, sabendo que elas estão acessando. O Albert Bandura, que é um psicólogo que também é citado pelo Klingen, ele diz que as crianças aprendem por observação e posterior imitação, né? E aí a gente tem que repensar quais são os modelos que nós estamos oferecendo para os nossos filhos, né? E aí quem que é modelo? Pai, mãe, parentes, amigos, professores, personagens de TV, youtubers. Os youtubers estão, né? Hoje em dia a gente ouve falar bastante deles. As crianças, pelo que eu vejo na escola, ficam muito tempo assistindo os vídeos. São aquelas personalidades da internet que colocam vídeos, às vezes lúdicos, né? Às vezes engraçados. E a gente acaba achando que está tudo bem e não consegue perceber que existem manipulações também nesse tipo de vídeo, né? Porque eles induzem a usar determinada marca de roupa, a comprar determinado brinquedo, e a gente não percebe também que não é só o comportamento que as crianças vão imitar, mas também os valores daquela pessoa, né? Então precisamos ficar atentos. Se os pais não conhecem o conteúdo que os filhos estão acessando, fica difícil, né, perceber o que eles estão formando de virtudes ali, o que eles estão tendo como espelho, como modelo. As crianças vão adotar, mesmo que seja negativo, elas não têm condição de avaliar, né, se aquilo é bom ou não. Então, mesmo sendo negativo, se os pais estão permitindo, ela acha que está tudo bem, certo? A privacidade também é um outro equívoco, achar que os filhos devem ter total privacidade, né? E por conta dessa total privacidade, acontece o que a gente acabou de falar, não sabe o que eles estão vendo. Então nós precisamos, principalmente para os adolescentes, orientar sobre os perigos da internet, né? Orientar que eles não podem passar informações sobre a família, fotos deles, que é muito perigoso, que existem, ajudá-los a olhar para aquele conteúdo de uma maneira crítica, porque a gente não vai poder estar o tempo todo ao lado deles, não é? Então a gente precisa ensinar a fazer essas leituras. Quem vai ensinar o filho a ler o mundo são vocês, os riscos e as possibilidades. Então os pais podem sim entrar no quarto dos filhos, nas gavetas dos filhos e nas redes sociais também. Enquanto eles são menores, enquanto nós estamos com a responsabilidade sobre a educação deles, nós podemos sim. Outro equívoco, e aí o
Rossandro ele fala um capítulo inteiro sobre isso, eu vou só dar uma pincelada, tá? É achar que divórcio traumatiza. Muitas famílias acabam sentindo culpa por terem se divorciado ou trabalharem demais fora de casa, e aí eu trago aqui uma informação sobre cientistas sociais que descobriram que mesmo na falta de um dos pais, não significa que a criança vai ser problemática, que ela vai ter traumas. O que auxilia a criança nesse momento é a forma como as pessoas que estão cuidando da sua educação se relacionam, se existe respeito, se existe harmonia, isso que importa. Não importa se é uma avó só que cuida, se é só a mãe que cuida, se é só um pai que cuida. O que importa é a forma como é conduzida essa educação. E aí não quer dizer que a criança ela não vai experimentar assim, receios, medos, insegurança em relação à separação dos pais. Não é isso. Quer dizer que quando a gente mostra que existe um respeito entre essas pessoas, né, ela consegue buscar ações, pensamentos e comportamentos para lidar com aquela situação difícil. E não é isso que a gente está vendo que faz com que ela cresça, né? O segredo está na resiliência, na capacidade de adaptação e desenvolvimento diante da diversidade da vida. O Rossandro ele fala de algumas atitudes nocivas em relação às separações. Também vou dar só uma pincelada. A primeira é fazer com que a criança tome partido de um dos pais. Isso é péssimo, porque ela pode até escolher um, mas ela vai se sentir culpada por não ter escolhido o outro. Fazer com que essa criança e esse adolescente seja garoto de recado, ou que ele investigue a vida do ex-cônjuge. Também é péssimo. E a outra é a gente acabar pensando sempre assim, ganhou um presente, eu vou dar um presente maior. Fez um passeio, vou fazer um passeio melhor. Como se estivesse sabotando o relacionamento daquela criança com o pai ou com a mãe. Então, essas atitudes que acabam trazendo dificuldades para a vida das crianças. Os pais são educadores. A criança ela vai saber lá na frente identificar quem é que cuida e quem quiser lá por eles. E mais um aqui em relação à bajulação. A gente acha às vezes que não colocar limite, não exigir das crianças e adolescentes, nós vamos criar essas crianças melhores, felizes, né? Mas eles acabam tendo uma percepção distorcida de quem são, tem uma autoestima exagerada. E aí quando eles são elogiados por qualquer coisa, eles não têm vontade de fazer um trabalho duro. É diferente quando você elogia, por exemplo, um adolescente que ele deixou um pouco de lado a internet, né, os seriados, ele estudou realmente, aí ele tirou notas boas. Aí cabe o elogio. Agora, elogiar gratuitamente, isso não faz bem. É preciso entender que a questão assim, o que faz a gente vencer na vida não é a genética, mas é o esforço pessoal de cada um. E aí a gente pode pensar assim, dá tempo de mudar? Será que dá tempo de mudar? Antes de eu responder essa pergunta aqui, só gostaria de colocar um experimento que o cliente fala, não é nem nesse livro Help, era uma palestra que eu achei assim que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje à noite. Em relação a uma cientista do Canadá, que ela está fazendo um pós-doutorado em neurociência, e ela está fazendo teste de estresse em ratinhos. Então ela tem um grupo de ratinhos que tem que girar uma roda por alguns minutos e aí eles recebem o alimento. Um outro grupo de ratinhos, eles não têm que fazer nada, ficam lá sem fazer nada, e quando eles são alimentados, é oferecido 5 tipos de alimentos para eles têm que decidir o
querem comer. Então ela percebeu que aqueles ratinhos que, vamos trocar as palavras, né? Sabem que tem que trabalhar para receber o alimento, eles não têm estresse, eles sabem o que eles precisam fazer. Já os ratinhos que ficam ociosos, não sabem, não tá fazendo nada, né? E aí tem 5 opções de comida, o nível de estresse deles vai lá em cima. Então, assim, se a gente fizer uma comparação, né? Hoje a gente oferece tantas coisas para os nossos filhos e eles não contribuem nada, ou pouco em casa, né? Eles têm ali TV por assinatura, jogo, Netflix, né? Celular, e quando a gente vai ver, eles não estão auxiliando em nada. Então é importante que a gente possa agregar a eles pequenas tarefas, que eles possam auxiliar na casa. E é desde os pequenininhos. Os pequenininhos podem levar o prato que comeu na pia, pode ajudar a colocar os talheres na mesa, pode ajudar a organizar os brinquedos. Se vocês entrarem lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, tem lá descrito o que cada etapa, que cada idade pode contribuir, nada que vai exigir um esforço grande. Mas eles precisam ter esse entendimento, né? Que as coisas não vêm fácil na vida da gente, né? Então, ó, só para fechar antes de responder aqui, tem um outro psicólogo clínico, que é o Léo Freiman. Ele diz que se a criança não é treinada a esperar, a criar, a negociar, a ceder e se frustrar, nós estamos aleijando essa criança. Olha que impacto. Quando eu ouvi, eu achei bastante impactante. E aí que a gente vê que eles acabam ficando chatos, birrentos, gastões e até depressivos, né? Dá tempo de mudar? Dá tempo de mudar, né? O que a gente precisa manter na nossa lembrança do que a gente falou hoje aqui, ó? Vamos lá. Pai é pai, não amigo. Aí vocês podem pensar, nossa, não posso ser amigo do meu filho? Não é no sentido de não poder brincar, não poder conversar, né, não ter um bom relacionamento, não é isso. É questão hierárquica, né? Os pais precisam se colocar na posição de pais. Quando a gente se coloca na posição de amigo, nós estamos colocando na posição de iguais. E aí a criança acaba não tendo respeito, porque ela vê os pais como igual a eles. Então eles precisam entender que pais, né, estão acima nessa cadeia hierárquica. E nós vemos até coisas piores. Às vezes a gente vê pais se colocando abaixo dos filhos, colocando os filhos no topo. E aí acabam sendo serviçais, né? A criança tem um olhar para esse pai como só provedor, provedor, provedor. E quando os pais não podem dar aquilo que eles desejam, fazem escândalo, fazem a birra, né? Que é outro problema muito grande que os pais relatam, né? Antes a gente via acontecendo mais com adolescentes, o relato de pais que estão sendo agredidos verbal e fisicamente. Hoje nós temos já com os pequenininhos relato de pais dizendo que estão apanhando dos filhos porque eles não estão dando aquilo que os filhos querem. Então nós precisamos deixar clara essa posição. E aí, essas regras que a gente vai fazer em casa, não é porque sim, porque não. Nós precisamos deixar claro para as crianças, explicar para eles o porquê dessas regras, para que eles tenham entendimento. Outra coisa, a qualidade do tempo é que importa, né? Nós achamos, às vezes, nossa, mas eu não tenho tempo, eu vou chegar à noite, eu tenho coisas para fazer, e esquece que o mais importante é a qualidade do tempo que eu vou estar com os meus filhos. Muitas vezes a gente vê no mesmo cômodo, um no celular, um no tablet, um na TV, outro no jogo, estão todos no mesmo cômodo, mas ninguém está interagindo com ninguém, né? É o mal da tecnologia. Então, é preciso propor situações onde vocês possam estar juntos, fazendo coisas juntos, né? A sociedade lá, ela diz que 1 hora por dia a gente deveria fazer uma atividade ao ar livre. E a gente pode também trazer esses filhos para a nossa rotina.
Vai bater um bolo, chama para ajudar, né? Faz daquilo algo gostoso em família. Se a gente lembrar da nossa infância, nós vamos lembrar muitas coisas que nós fazíamos que não requeriam dinheiro nenhum, né? Montar cabaninha com lençol, pista de carrinho, não é? Agora, isso não significa que nós vamos ficar a noite toda brincando com essa criança, não é isso, né? Lembra, a qualidade do tempo que é que importa. Porque a criança ela também precisa desse tempo sozinha para ela desenvolver criatividade. Então, meu pai está fazendo isso, a minha mãe está fazendo aquilo, agora não é hora da TV, o que eu posso fazer agora? É aí que a gente ajuda a criança a lidar com essa frustração, com esses problemas e a encontrar situações onde ela possa se divertir sozinha, né? Ou com o irmãozinho se estiver em casa. Então é importante também que ela tenha esse tempo dela para ela poder fazer as brincadeiras dela. A gente vê cada vez mais as crianças relatando menos que brincam, né? Tudo que eles colocam, que eles fizeram no final de semana, é relacionado a um jogo novo, um programa novo, um personagem novo, né? E pouco contam que brincaram. Isso está fazendo bastante falta. Lembrar que dificuldades são aprendizados, né? Nós precisamos deixar de ver essas situações como, coitadinho do meu filho, como é que ele vai resolver isso, eu resolvo melhor. Nós temos que lembrar que quando eles crescerem, nós não vamos estar do lado deles, então nós precisamos incentivá-los. E aí, como é que a gente vai incentivar? Eles precisam ver esse reflexo em nós, né? Esse pedido nosso, não, você consegue, né? Essas orientações para que eles lidem com essas situações sozinhos. A gente esquece que pelas dificuldades que nós passamos é que nós forjamos o nosso caráter que nós somos hoje, não é? Quem teve um pouco mais de dificuldade alguns anos atrás, foi lá, trabalhou, conseguiu um emprego, melhorou a vida, buscou. E aí a gente quer negar aos nossos filhos essas dificuldades, dá tudo de mão beijada, né? Nós precisamos reorientá-los. O Rosano também, não nesse livro aqui, mas nas palestras que ele faz, ele fala, às vezes o adolescente, ele tem roupa lavada, comida na mesa, mesada, né? A conta do celular paga, e aí tem tudo, tudo lhe é servido, todos os seus desejos são atendidos. O primeiro confronto emocional que ele tem, a namorada termina, né? Às vezes quer se matar, fica desesperado. Então esse controle emocional ele vai aprender com as pequenas frustrações da vida que são necessárias. E nós temos que lembrar também que nós precisamos cultivar valores. E aí a gente pode até falar, mas se eles não verem isso no nosso comportamento, não vai ter ética, né? Falar, não pode mentir, mentir é feio. Aí liga uma pessoa, em casa a gente fala, fala que eu não tô, né? Ou então a gente fala assim, você vai conseguir, você vai tirar nota boa, pode estudar, não sei o quê. A primeira dificuldade que a gente tem, a gente mostra para eles, se desespera, o que eu vou fazer? Então, que modelo que a gente está servindo, que modelo a gente está demonstrando para eles? Se a gente fala de persistência, nós temos que ser persistentes. Se a gente fala de paciência, nós temos que demonstrar paciência. Nós somos os espelhos dos nossos filhos, né? Bom, falei bastante, né? Nem tomei água ainda. Então, enquanto eu tomo água, eu vou deixar essa pergunta para vocês. Qual talento nos foi dado em nossas mãos? Lembra lá do começo da parábola dos talentos? Então, vamos lá. Os nossos filhos, né? Os nossos filhos são os nossos talentos. Isso que nós recebemos. O que nós vamos fazer desse talento? Todo pai quer o melhor para o seu filho, né? Quer que ele seja feliz, que ele desenvolva virtudes, né? E a gente tem que analisar um pouquinho o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Nós estamos enterrando embaixo da terra?
embaixo da nossa superproteção, da nossa culpa, né? Estamos enterrando embaixo da nossa preguiça, da nossa falta de tempo. Então é importante que a gente perceba que nós recebemos esses espíritos, né, para fazê-los evoluir também, para ajudá-los nessa jornada. Olha que delícia quando o nosso Pai vier perguntar para nós: que fizeste do talento que lhe foi dado? E nós pudermos falar assim, que a gente reergueu esse espírito, que a gente ofereceu condições para que ele fosse uma pessoa melhor, que ele pudesse visualizar as outras pessoas que existem no mundo, se relacionar com elas de maneira adequada, emocionalmente, né, estáveis. Que delícia a gente dizer isso, né, quando a gente tiver esse momento. Então, assim, eu gostaria assim, de agradecer a vocês por essa oportunidade. Foi um projeto pessoal essa palestra que eu levei já para as escolas e também trouxe aqui para casa, que é a minha casa do coração. Falar de educação para mim é algo assim muito prazeroso, porque a minha vida é na educação, né? Então, assim, sou muito grata pela oportunidade de estar trazendo, principalmente os trabalhos do Rossandro, que, assim, se vocês puderem olhar na internet, ele tem palestras excelentes. Ele vem para a Americana agora no mês que vem, então em abril, né? Em maio, no dia de abril. Então, assim, se eu puder colaborar com alguma resposta, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem um tempinho ainda. Alguém gostaria de perguntar algo? Ficou em dúvida em alguma coisa? Um de cada vez, tá? Senão eu não consigo responder. Não? Então, pode falar. Como é que você lida com esses pais, esse monte de coisas que você falou, né, de estrutura, né? São várias perguntas, né? Você atende individualmente, como é que você faz isso? Isso, lá na nossa escola nós temos um momento de reunião individual e quando a gente vê que a criança tem algum problema, a gente chama para conversar, sempre no horário, fora o horário das crianças, né? Para que a gente possa estar orientando. É por conta disso que eu quis montar a palestra, porque normalmente a gente tem aquela reunião no começo do ano que ninguém fala nada, né? A gente assim apresenta a proposta da escola, mas ninguém traz nenhum problema para o professor, até porque eles não têm segurança ainda, não conhecem. Agora, na primeira reunião do meio do ano individual, aí que vem todas essas questões. E aí eu pensei da seguinte forma: se a gente trouxer esse assunto para conversar no começo do ano, que nós fizemos em fevereiro nas escolas, né? Quem sabe, né, no meio do ano a gente já tem um retorno positivo, porque a gente às vezes vai ter só no finalzinho do ano, né, quando eles já estão indo embora. Então surgiu dessa forma, mas a gente tem esse momento sim, de troca com os pais, de orientação. Você acha que seus colegas de trabalho, né, são redes de ensino, estão preparados para enfrentar esses problemas e apenas auxiliar os pais? Eu acho assim que orientar vai de cada um, porque nem todo mundo tem essa questão de buscar, né? Mas a gente sempre tenta fazer o melhor pelas crianças, né? E assim, a receptividade dos pais nem sempre é a mesma, né? Por isso que eu acho importante a gente abrir que não é um problema isolado, porque às vezes a gente acha que o problema é só nosso, só minha criança que faz birra e aí fica com vergonha de falar, né? E é uma coisa assim comum, a gente está vendo assim que houve tantos problemas a ponto das pessoas estarem se debruçando em cima desse tema para poder estar pesquisando, saber o que fazer, como agir, né, como redirecionar a educação das crianças. Então, Deus não me deu meu talento, tá? Mas eu observo os talentos dos outros na família e tal. Então, uma coisa que eu observo muito, assim, às vezes quando ela é criança, vamos supor, ela fala um palavrão porque ela ouve ali na casa, ou aprendeu até com a amiguinha, na escola e nem em algum lugar. Aí todo mundo acha graça e bate palma, né? E eu observo que depois, assim, no caminhar, né, eu vou observando. Aí hoje parece que ele faz uma birra ou ele faz alguma coisa errada e ele quer ser aplaudido.
e não tem esse aplauso, porque agora é crítica, né? Agora não é mais engraçadinho, não é mais bonito. Então, eu queria que você falasse alguma coisa a respeito disso. Qual atitude na hora? Você vai fazer com que a criança entenda que aquilo não é para falar, não é para fazer, ou vai castigar? O que você faz? E isso tem que estar no comportamento dos pais. Lembra do cultivar valores? Né? Se eu não cultivar isso, como que eu vou exigir da criança? Ela vai olhar, então eu não posso falar palavrão, mas meu pai não me fala. Então fica difícil da criança entender, né? Então nós temos que lembrar que nós somos espelhos, nós somos modelo. Então a primeira mudança está no nosso comportamento. Não adianta a gente exigir algo do pequeno que a gente não tem, que a gente não construiu. Então a gente precisa deixar claro isso, né? O pior de tudo é achar graça. E a questão da birra, muitas vezes os pais cedem porque estão com vergonha, né? Ou porque meu vizinho vai achar que eu estou matando ele, né? Ou porque às vezes é mais fácil ceder a birra, dá o que ele quer, que ele vai me deixar quieto. Mas a gente precisa fazer com que a criança entenda que o não é não. O não é sim se ele chorar. O não é sim se ele se jogar no chão. O não é sim se ele fizer um escândalo. O não é não, né? É difícil, principalmente assim. A gente percebe que quanto mais tempo a criança está nesse comportamento, fica mais difícil de corrigir. Mas se a gente vai orientando, vai pautando, ele vai entendendo que não adianta ele fazer aquilo, né? Que é preciso mostrar para ele essas regras claras. Porque uma coisa não pode funcionar numa hora e não funcionar na outra hora, né? Não sei se a minha filha permite, né, contar uma experiência própria. Eu cheguei aí quando ela era pequenininha no Parque Dom Pedro. Cheguei lá pra gente passear e lá tinha, na época, agora aquelas colinas não é mais colina, né? E aí tinha uma placa, proibido subir, porque todas as crianças subiam. E eu falei, não pode, tem a plaquinha. E aí aconteceu a birra, que acontece com todo mundo. E aí foi dito pra ela, se você não parar, nosso passeio acabou. Ela não parou, o nosso passeio acabou. Foi ruim pra todo mundo? Foi, né? Agora, se eu continuasse e cedesse, ia ser difícil para ela entender que não é não, né? Nosso passeio acabou para todo mundo, foi todo mundo embora chateado, que ninguém passeou no shopping. Mas é preciso ser claro, não precisa bater. Eu acho que esse tipo de postura não é correto. A gente tem que conversar, vai dar trabalho. Eles testam a gente o tempo inteiro, testam de um jeito, testam emocionalmente. Por isso que é importante a informação do amor, porque eles testam, te amo mais. Né? Eles testam a gente emocionalmente. E assim, você começou falando que não tinha talentos seus. Nós temos os nossos sobrinhos, né? Nós temos, eles também. O Moçando falou outro dia, essa questão de vô e vó, de ficar tão ansioso porque veio novamente uma criança na família, aí dá tudo aquilo que não deu com o filho e com a filha, agora eu tenho condição, né? Tenho condição, eu vou dar. E aí acaba trazendo aquela informação para a criança de que os desejos dela são atendidos, ela vai receber, ela tem aquele monte de coisa, daqui 2 semanas ela nem está brincando com aquele brinquedo, não é? Ela se desinteressou. E isso é ruim porque emocionalmente ela fica com aquela sensação que passa logo. Eu desejo uma coisa, passa logo. Aí acaba sendo consumista também. Por que muitas pessoas têm problema? Eu compro uma roupa, a satisfação passa logo. Compro uma coisa, a satisfação passa logo, né? Ele fala até da relação com o uso de drogas, porque os adolescentes acabam buscando isso pela sensação de prazer ali instantâneo que eles estão deixando de ter, né? Então a gente tem que parar com essa coisa de compensar a criança, de dar presente, até porque como espírita a gente sabe que o que a gente tem que ensinar para as crianças não é que o material é maior que o espiritual, nós precisamos do material, mas quando a gente oferece e realiza todos os desejos das crianças, nós estamos falando para ela que aquele material é importante, que aquilo mesmo que ela tem que desejar, que é assim mesmo, ter, né? E aí a gente acaba passando uma visão distorcida sobre isso. Tinha uma pessoa que levantou a mão lá no fundo. Tá jóia. Mais alguém? Assim, o que às vezes eu
embasamento teórico, quando a gente busca alguém que estudou mais sobre aquilo, a gente consegue mais do que quando a gente acha que coloca como uma opinião nossa, né? Porque senão fica a opinião sua, a opinião dele. A gente tem que aprender a buscar esse embasamento. A gente não estuda na casa espírita para ter um embasamento para poder responder os nossos questionamentos. Esse embasamento também que a gente precisa buscar para estar dando um retorno de forma que ele entenda como as coisas acontecem. Porque se ficar só na opinião, fica difícil a gente conquistar a pessoa, não é? A gente não tem todo o esforço de aprendizagem aqui, de fundamentação, não é porque sim e porque não. Então, talvez buscar algo, um livro da área que você possa trazer essas informações sobre o que está acontecendo, sobre o que pode acontecer, possam trazer essa segurança para ele. Bom, nós estamos chegando, eu vou ficar aqui, se alguém depois quiser conversar comigo, eu me coloco à disposição. Está chegando o nosso horário. Quero convidar todos para nós fecharmos os nossos olhos.